Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês, de cada um de nós, nesse domingo de manhã. Esse domingo preparado para nós pelo Senhor, domingo da ressurreição. E nós vamos dar início no nosso terço, num Deus que é Pai, num Deus que é Filho e num Deus que é Espírito Santo. Amém. Quero convidar vocês, a pegar a palavra de Deus, que hoje está em Lucas 18, do 1 ao 8. Palavra que o Senhor tem para nós hoje. O Senhor nos ensina a cada dia através da palavra de Deus. Muitas vezes nós não sabemos como fazer, nós não sabemos como começar o nosso dia com a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, todos os dias, o Senhor tem algo para nós. O Senhor fala conosco através da palavra de Deus. E hoje o Senhor vem nos falar na palavra de Deus que está assim. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, mostrando a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que ia ter com ele pedir: faça justiça para mim contra o meu adversário. Durante algum tempo, o juiz não quis atendê-lo, mas depois pensou contigo mesmo: eu não temo a Deus e não respeito ninguém, mas já que esta viúva está me perturbando, vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha por fim me agredir. E o Senhor acrescentou: escute o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça com os seus escolhidos? Quem chama ele dia e noite irá demorar para atendê-lo? Eu lhe digo, Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vir, acontecerá a fé sobre a terra. Isso são palavras do Senhor para nós hoje. Palavra viva, palavra que o Senhor tem para nós. O que o Senhor vem nos falar através dessa palavra hoje? Nós vimos que o Senhor nos diz que nós temos que rezar sempre, orar a Deus sempre. Não é sempre, é todo momento. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus que ressuscitou e que está vivo dentro de nós. Às vezes eu rezo 2 minutinhos ali, eu já quero que a minha graça, aquilo que eu pedi, seja atendida. E o Senhor vem nos falar que nós temos que rezar sem desanimar. Nunca. Nós vimos essa viúva que ela ia todos os dias à porta desse juiz pedir justiça. Ela não desanimou. Porque já pensou você bater todos os dias na mesma tecla, todos os dias, sem desanimar? Você acha que Deus não vai ouvir a tua voz? Nós ficamos, muitas vezes, nós fazemos isso um dia, meia hora, 2 segundos, 15 minutos, e nós já quer que Deus atende a nossa oração. Mas e a nossa fidelidade com Deus? E a nossa fidelidade com Deus? Aquela mulher ali, ela não desistiu, ela foi fiel até o fim. Enquanto ela não convenceu aquele juiz, ela não parou de ir à porta dele. E nós vimos que ele não acreditava em nada. Ele não acreditava em Deus. Ele, como diz aqui, ele não respeitava ninguém. Mas aquela mulher, ela bateu ali, na porta da casa dele, vai saber quanto tempo, para que a justiça fosse feita.
Aí o Senhor também vem nos dizer assim aqui, o Senhor acrescentou: escuta o que diz o juiz injusto. Deus não fará justiça a seus escolhidos? Quem chama ele dia e noite? Irá demorar para atendê-lo? Eu lhe digo, Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vir, encontrará fé sobre a terra? Será que quando o Filho de Deus vir na terra, ele vai encontrar essa fé viva? Ele vai encontrar pessoas que busca, que ora, que jejua, que faz acontecer a graça de Deus? Ou será que ele vai encontrar todo mundo dormindo, sem estar em oração? Porque essa mulher não ficou. Ela ficou ali dia e noite implorando que a justiça fosse feita. Nós temos que motivar, gente, ter uma verdadeira oração, uma consciência de que Deus não age, de que Deus age. E Deus é poderoso nesse mundo. Deus faz, Deus olha a nossa oração, Deus vê a nossa oração. Ele conhece o nosso coração. Eu vejo assim que nessa palavra, né, essa mulher, ela deveria de estar com uma coisa muito séria para ela estar ali, acusada de uma coisa muito séria, para ela estar ali perturbando todo momento aquele juiz. E é assim que nós temos que fazer. Nós temos que a todo momento a orar a Deus, a pedir, a colocar e não desanimar, não perder a nossa fé, não perder a nossa esperança. Muitas vezes nós ficamos ali de molho, não quer nem saber, porque já cansei de pedir, eu não tenho mais essa fé. Pensa bem nisso. Às vezes nós estamos num lugar, estamos ali buscando a Deus, orando, mas não aconteceu ali, eu vou para outro lugar buscar, porque quem sabe no outro lugar acontece. Mas será que nós não buscamos o mesmo Deus? Será que nós não vamos buscar em outro lugar e às vezes a nossa graça está ali para chegar? Uma vez eu fui num encontro, eu sempre lembro dessa história, eu e um amigo, né? Que nós estávamos juntos, nós estávamos perto e nós sempre lembramos junto quando a gente conversa dessa história. Nós fomos num encontro, uma história não, realidade, né? Porque aconteceu com aquela mulher. E ela falou que ela ia nos encontros e o marido dela não ia, o filho não ia porque o filho era traficante. E ela ficava lá e ela rezava, ela orava, na hora de louvar a Deus, que pedia para louvar o Senhor, ela louvava o Senhor e ela gritava: eu te louvo, Senhor, porque meu marido está aqui do meu lado. Eu te louvo, Senhor, porque meu filho está aqui. Eu te louvo, Senhor, por esse momento. Eu te louvo porque o Senhor tocou no coração dele, no coração do meu filho. E ela louvava e agradecia o Senhor ali pela vida daqueles que não estavam ali. O marido dela não estava ali com ela. O filho dela não estava ali com ela. Ela sabia o que o filho estava fazendo e que estava errado, mas ela louvava o Senhor ali. Aí ela disse assim que um belo dia ela está no grupo de oração, com o olho fechado, entregando, colocando o marido, o filho ali, louvando, agradecendo. Aí de repente, que aquietou tudo, ela olhou para trás, ela viu que ali estava o seu filho e o seu marido. Aí ela falou assim que aí ela louvava e agradecia mesmo o Senhor, porque ele tinha ouvido a oração dela. Mas todo mundo achava que ela estava doida ali, louvando o Senhor pelo marido que não estava ali, pelo filho que não estava ali. Mas ela disse que não foi um dia só, não, foi muitos anos.
ela orando, buscando, indo, louvando a vida deles que não estava ali, mas estava em casa, o filho estava na rua, mas ela louvava e agradecia o Senhor e a graça aconteceu. E acontece conosco também. Eu só digo assim, nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança, que um dia a nossa graça chega também. Nós ouvimos tanto testemunho, eu fiz isso, a graça aconteceu, eu fiz aquilo, a graça aconteceu, mas é porque não perdeu a fé e nem a esperança, e vai saber quanto tempo eu venho pedindo aquela graça. Nós também recebemos graça, nós recebemos tantas curas, tantas coisas na nossa vida. E muitas vezes nós desistimos, paramos no meio do caminho porque uma coisinha de nada não aconteceu. E muitas vezes também o Senhor nos testa, né? O Senhor nos testa ali também, para ver até onde nós vamos. Muitas vezes eu estou cansada, eu estou desanimada, eu não posso, porque não sei o quê, porque eu... Gente, nós não podemos ser assim. Nós temos que acreditar. A graça aconteceu na vida do irmão, não aconteceu na minha, na tua também vai acontecer. Não podemos perder a esperança, não podemos perder a fé. Nós temos que acreditar como essa mulher acreditou e a graça aconteceu. Quantas coisas na minha vida aconteceu na tua vida e nós muitas vezes desistimos. Eu já passei tantos momentos difíceis na minha vida e eu vejo hoje a graça, a glória e a graça do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos chorar em lugares que muitas vezes, às vezes, nos dá ânimo, nos desanima mais ainda. Vamos chorar aqui, ó, aos pés da cruz do Senhor. Vamos chorar para Jesus. Vamos entrar no nosso quarto e conversar com Jesus. É derramar as nossas lágrimas para Jesus. É colocar a nossa cabeça no colo do Senhor e chorar. Não adianta eu me lamentar, não adianta eu resmungar, não adianta eu ficar falando coisas que às vezes vai me fazer muito mais mal. Eu tenho que ir na, como diz assim, eu tenho que ir na mina de ouro, que a mina de ouro é Jesus, eu tenho que ir lá, me derramar para Ele. E quantas vezes nós derramamos em lugares errados? Como essa mulher, ela não foi no lugar errado, não. Ela insistiu ali. Ela insistiu com aquele juiz ali, muitos e muitos anos. Não foi um dia só. Muitas vezes eu entro no meu quarto, eu rezo lá um pouquinho, eu acho que tá bom, mas o Senhor não escutou a minha oração. Mas eu também não acreditei. Eu também não acreditei naquilo que o Senhor estava falando para mim. Quantas vezes o Senhor coloca alguém para nos dar uma palavra amiga? Olha, eu venho falar isso para você, tenha fé, acredita. E nós não acreditamos. Essa mulher, ela pôs toda a confiança em Deus, porque ela sabia que mesmo aquele juiz sendo teimoso, ele ia ouvir a oração dela. Porque ela orava a Deus e ia lá. Ela orava a Deus e ia lá. E aquela mulher que eu vi louvando o Senhor pelo marido, pelo filho, se ela não tivesse insistido, ela não tinha conseguido a graça dela. E assim somos nós. Paramos no meio do caminho, paramos no meio, a luta às vezes está no fim para acabar, eu paro no meio do caminho, eu desisto, eu não quero mais. Meus irmãos, nós não podemos parar no meio do caminho. E como eu disse, chora na fonte, chora para Jesus. Muitas vezes nós reclamamos de tantas coisas, reclama para Jesus, conversa com Ele. Ele é o seu melhor amigo. É o melhor amigo que você tem. É Jesus. Conversa com Ele, chora para Ele, conta para Ele as suas dores, os seus problemas. Eu vou falar uma coisa para vocês, é muito difícil eu me resmungar com alguma coisa.
É muito difícil me ver eu reclamar de alguma coisa. Não é que eu não reclamo, eu reclamo, mas é muito difícil. E muitas vezes eu entro no meu quarto e eu choro para Jesus. Eu choro para Ele, porque eu sei que Ele vai me ajudar. Ninguém vai me ajudar, mas Jesus vai me ajudar. Disso eu tenho certeza. E muitas vezes eu quero falar para vocês que muitas vezes eu chorei às madrugadas, à noite, sozinha com Jesus. Muitos e muitos anos, não foi um dia só, não. Isso foi muito e muitos anos. Muitas vezes, sentada numa cadeira na varanda ali fora, eu chorava com Jesus. Eu vou falar para vocês, Ele ouviu a minha oração. Ele ouviu o meu pedido. Ele ouviu o meu clamor. Então eu convido vocês hoje, meus irmãos, a não desistir, a não parar no meio do caminho. Você, mãe, que ora pelo seu filho e que muitas vezes desanima, muitas vezes para no meio do caminho, não desanima não. Continua a sua oração. E muitas vezes, do jeito que ele chegar em casa, ou depende do jeito, abraça seu filho e fala para ele que você o ama e que Jesus o ama. Que Jesus não ama o pecado, mas ele é um filho amado de Deus. Então eu falo para vocês hoje como essa mulher, ela não desistiu de estar naquela porta batendo todos os dias. Não desista de bater na porta, no templo. Não desiste de ir no sacrário. Não desiste de se colocar na presença de Jesus. Não importa como você está, não importa aquilo que você está vivendo. Jesus é o Senhor. Jesus ressuscitou. E nós vamos, eu vou parar esse momento. Quero falar para vocês hoje. Pega a palavra de Deus que está em Lucas 18, do 1 ao 8. Que ali o Senhor tem mais coisa para falar com você. E é para você hoje. Pega essa palavra. Amém? Deus abençoe o seu domingo. Deus abençoe a sua vida.